Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para estudar mais um capítulo da obra Garimpo de Amor, por Joana de Ângeles. Hoje, falando do capítulo 24, Amor e Conciliação. Ela vai inaugurar o capítulo dizendo assim: reconciliação é momento de amor no desenvolvimento dos elevados valores da vida. Em geral, quando nós falamos do perdão, geralmente dizemos que é um sentimento muito difícil de ser conseguido, próprio apenas daqueles espíritos que já são evoluídos e que já vivem, já têm condições de desenvolver um sentimento de amor mais purificado, mais elevado. Mas a grande verdade é que nós nos magoamos porque nossos sentimentos e emoções desencadeados em razão de um fato que em si é neutro, devido às nossas características de imperfeição, nós reagimos mal, reagimos com melindre, com extrema suscetibilidade. Portanto, a reconciliação, ela é obtida, e nesse ínterim um perdão, através do nosso esforço de querer melhorar. É como se nós voltássemos no tempo, no momento em que nós sofremos aquela injúria, digamos assim, que passamos por aquela experiência e tentássemos ressignificá-la, substituindo o sentimento de mágoa por um sentimento diferente, por um sentimento mais auspicioso, mais tranquilo, que provoque um bálsamo e não uma aflição em nosso coração. Portanto, reconciliar é próprio daquele que se dedica em amar numa configuração mais sutil, mais sofisticada, mais nobre e edificante. E aí Joana vai dizer que a existência física de todos os indivíduos é assinalada por sofrimentos e lutas que não cessam, mesmo entre os cristãos, que têm um conhecimento da lei de amor apregoada pelo Cristo. Veja que os discípulos, todos eles, à exceção de João Evangelista, morreram testemunhando até o último minuto. Morreram assassinados, sofreram esse testemunho, foram sentenciados ao holocausto, foram presos, foram torturados, foram perseguidos pela justiça da época e precisaram até o fim perseverar e não abjurar a doutrina de amor do Mestre. Então, o sofrimento, ele vai nos acompanhar sempre em nossa vida. O que nós precisamos é ter uma força suficiente para aumentar as nossas resistências, para superar essas situações difíceis. Veja, Deus não faz predileção de pessoas, então ele seria extremamente injusto e cruel se ele relegasse alguns às blandícias de paz, ao sentimento de felicidade ininterrupta, e a outros a aflição sem fim. Então as nossas dificuldades, elas são fruto das escolhas que nós fizemos, se não agora, num passado não muito distante. E precisamos lidar melhor com os sentimentos, precisamos burilar os nossos sentimentos, a fim de ressignificar aquilo que fizemos. E aí Joana vai dizer que o viajante do carreiro carnal, também desestruturado emocionalmente e sem os requisitos espirituais para compreender as ocorrências necessárias, acumula amarguras e decepções que se transformam em ressentimentos e ódios perturbadores. É necessário que nós mudemos a forma como interagimos com as circunstâncias da vida, porque as circunstâncias da vida, elas são em si neutras. Por exemplo, por que tem certas pessoas que ao receberem a notícia que estão com câncer, lutam corajosamente dia após dia para vencer essa doença cruel, e outras se amofinam, caem em depressão e mal querem sair da cama, desejando morrer o mais breve possível? Por que essa diferença? Veja que a doença em si é neutra, mas a depender da conjuntura psíquica emocional da criatura e da forma como ela enfrente
as dificuldades que a vida lhe apresenta, ela vai desdobrar-se em sentimentos e emoções de uma forma ou de outra. O que nós precisamos é sempre entender que a função principal pela qual estamos aqui na vilegiatura carnal é evoluir e progredir. E a única coisa que nós vamos levar daqui são os nossos relacionamentos e a forma como nós lidamos com as pessoas. E como nessa interação nós obtemos os frutos para progredir moralmente e sermos melhores espiritualmente. Essa basicamente é a função da vida. Por isso que é uma grande perda de tempo nós irmos de encontro com os nossos princípios ético-morais para poder subir na vida, porque isso é contrário à lei divina ou natural. Então, é interessante que Joana nos diz exatamente isso, que é necessário que nós convertamos esses sentimentos de ressentimento e de amargura no sentimento de encorajamento para enfrentar as vicissitudes. E ela vai dizer: o amor é poderoso elixir de longa vida que restitui as energias gastas e as esperanças fanadas. Os acontecimentos nefastos que são relacionados de alguma forma defluem da sua natureza. Então, o sentimento de amor, ao contrário de, por exemplo, um momento em que nós fruímos das sensações materiais e que nos sentimos cansados, nós nos reabastecemos no próprio sentimento do amor. E isso nos dá ânimo para que nós possamos propagar os ensinamentos cristãos e vivenciá-los em nossa vida através do testemunho. À medida que conquista as paisagens do sentimento, altera a constituição e passa a expressar-se de maneira diferente, propiciadora de confiança. O amor jamais causa dissabor, nunca decepciona e nem se desaponta. Nós vimos por aí em redes sociais dizendo assim: você deve se amar, né? Você deve nutrir amor próprio. Se ele não te procura, não procure também. Ou então, não trate com prioridade aquele que te trata como uma segunda ou terceira opção. Esse tipo de coisa, né? Nós nunca nos arrependeremos de amar. O amor, ele nunca será desapontado. Ele nunca causará decepção ou dissabor. Porque o amor é bom em essência. E o que é bom em essência não pode causar frutos maus, né? Então veja que o amor cura, mas o amor ele precisa ser rebuscado. E nós rebuscamos, falando especificamente do tema de amor e ressentimento, quando nós, mesmo quando contrariados, não guardamos mágoa e entendemos, nos resignamos, nos submetemos aos desígnios do Criador ao nosso respeito. Porque se o Cristo quer que tal ou qual situação se desdobre para nós de uma determinada forma, com certeza aquela é a melhor forma para nos propiciar aprendizado e crescimento, ainda que temporariamente nós acreditemos que não, né, que aquilo nos causa sofrimento. Pode chocar, jamais iludir, não temendo a reação daquele a quem se dirige e que talvez não lhe compreenda a atitude veraz, dignificadora. Quando nós vemos um pai dando a vida por um filho, nós ficamos chocados. Como um ser pode deixar-se morrer no lugar de outra pessoa? O amor tem razões que a própria razão desconhece. Então, quando Joana nos diz que ainda que o amor não seja compreendido, ele compreende, nós só nos lembramos de Jesus, o amor não amado, porém amoroso de sempre. Imagine, se Jesus pudesse se ressentir pelo fato da humanidade ter pedido sua crucificação. Dou de Barrabás, e eles mais clamavam dizendo: seja o Cristo crucificado. Mas Jesus amou sem jaça. Jesus amou com todas as forças do ímã do seu ser. Era um amor que atingia a humanidade inteira. E nós estamos ainda hoje
impregnados deste amor. Para que ressentimento? Para que atendimento de nossos desejos mais pueris? É o Cristo que merece ser amado. O amor é conciliador, no entanto, não se acumplicia com aquilo que é incorreto. Não cobra estipêndios morais, a fim de estabelecer a paz. Expressa a verdadeira conciliação, auxiliando o incompreendido ou mal-ensinado a conviver em harmonia com aquele que o infelicitou. Uma mãe cujo filho é um bandido, que assassinou pessoas, destruiu lares, que levou rapazes e moças em tenra idade ao caminho do crime, ao caminho da drogadição, que destruiu famílias. Como uma mãe dessa não se sente? Coração torturado de aflições. Se tem alguma consciência moral a respeito das delinquências que o filho fez, se sente torturada, aflita, angustiada e teme pelo destino do seu filho. Ama, mas este amor não significa conivir com o mal. Deseja felicidade para o seu filho, mas isso não significa que deseje que ele seja relegado ao desamparo. Então o amor tem essas nuances. O amor é inexplicável. Reconciliado no mundo interior, aquele que ama esparra-se jovialidade, modificando a aparência física que retrata o estado emocional interno, assim catalisando simpatia e saúde espiritual. Que dizer de Divaldo Pereira Franco, no auge dos seus 90 anos de idade, esparzindo jovialidade, por muito amar, por dedicar-se durante mais de 7 dezenas de anos à divulgação do amor, à luz da doutrina espírita. É um grande exemplo para cada um de nós, para nos encorajar. E por fim, amigos, o amor entende e avança ao seu lado, até onde é possível, prosseguindo não conforme agradaria, porém consoante lhe convém. Este é um dos momentos mágicos do amor e da conciliação, saber onde parar, quando prosseguir e como fazê-lo. Muitas vezes nós amamos seres que não nos compreendem, seja porque eles não comungam dos nossos ideais de altura. E Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: como eles poderiam compreender de pronto os teus ideais de altura? Sentes a solidão dos cimos e uma tristeza e aflição lhe constringe a alma sensível. Então, muitas vezes, nós amamos seres que não nos conseguem acompanhar em nossa missão. Mas nós devemos prosseguir ainda assim, porque ainda que nós estejamos na vanguarda, eles estarão na retaguarda nos aguardando. Existem verdades que nós desejamos compartilhar, mas sabemos que o ser não tem condições de suportar. Nessa hora é necessário nos calar, porque ao proferir aquelas palavras podemos causar um impacto mortal. Às vezes matar uma esperança. Então nós não temos esse direito de, a pretexto de dizer a verdade, devassar a liberdade de consciência alheia. Cada um acredita no que quer, à medida que pode. E como fazer? Nós temos diversas formas de amar alguém. E o que nós temos visto são pessoas que desrespeitam as próprias convenções sociais, as próprias conjunturas afetivas que estão determinadas na lei humana. Nós não podemos fazer isso. É desrespeito. É ingratidão para com aquele que há mais de 2000 anos esteve entre nós e já nos amava, antes mesmo que nós éramos, ele já era perfeito. Então, amigos,
Este é o momento de nos reconciliar com as nossas sombras, de aceitar as nossas máculas e de abraçar o amor como uma forma de evoluirmos mais rápido e de nos encontrarmos o quanto antes com nosso amorável Mestre Jesus. Muita paz.